Boa noite. Boa noite, estamos aqui ao vivo, aguardando os irmãos. Doutor Luiz Cláudio já entrou. Boa noite. Boa noite, doutor. Não, ainda não. Vamos esperar chegar mais gente. Já. Não, você vai chegar. Doutor Luiz, nós vamos aguardar mais pessoas entrarem na live e já o chamamos para um bate-papo com os irmãos da igreja. Nós somos do Ministério Internacional Santuário da Fé. Eu sou uma das pastoras auxiliares da igreja, pastora Patrícia. E a pastora Márcia. Eu sou a pastora Márcia, sou a pastora titular da igreja. Nós estamos aqui, temos o maior prazer de estar compartilhando essa live com o Senhor. É um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. Nós agradecemos muito a sua participação, né, o seu aceite ao nosso convite. Muito obrigada. A pastora vai mandar o convite para os irmãos conhecerem o Senhor. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Aqui conosco. Muito bom. Prazer é todo meu. Prazer, doutor. Como eu já falei, enquanto nós estávamos aguardando os irmãos entrarem, né? Somos lá da igreja Ministério Santuário da Fé. Pastora Márcia, pastora presidente. E eu sou uma das pastoras auxiliares, que nós temos lá uma igreja com cerca de 100 membros. Somos em 10 pastores, a maioria são mulheres, né? E estamos aprendendo a nos comunicar com a igreja, a manter a igreja unida, conectada através das ferramentas que a internet nos proporciona, né? Mas nós somos aprendizes ainda, viu, doutor? Então, desculpa qualquer falha nossa. Para nós é muito difícil. Para nós é um pouco difícil ainda essa, né? Para nós é novidade, então nós estamos assim, começando agora. Mas... acho que é um desafio para todo mundo, né? Acho que todo mundo está tentando se adequar a essa nova modalidade. Não é fácil, mas a gente vai fazendo o nosso melhor aí. Verdade. Doutor Luiz, se apresente, por favor, para as pessoas. Nós sabemos que o senhor é um médico urologista, formado pela Unifesp, um médico cristão, né? Professa a mesma fé, tem um trabalho muito bonito, que é com novos convertidos, né? Que eu acho que não tem... É um trabalho lindo, porque é ensinar os primeiros passos, né? Nesse caminho que nós escolhemos trilhar, porque entendemos que não há outro. Esse é o caminho único, né? Que nos conduz ao Pai. Aí nós gostaríamos de conhecer um pouco a sua história. Fica à vontade, o senhor está com a palavra. Ok, tá joia, então. Aí vocês vão me falando, então, se eu falar demais, vocês vão me interrompendo. Vocês vão dando o tom aí da nossa conversa, tá bom? Ok. Bom, como já foi falado, meu nome é Luiz Cláudio, eu tenho 51 anos, eu sou casado, tenho 2 filhos, o Felipe de 19 e a Mariana de 13. Sou médico, minha formação básica é em cirurgia geral, e depois eu fiz a especialização em urologia. E eu já estou há 23 anos aí, 27 anos formados, né, nessa caminhada. Eu frequento a igreja Hillsong, né, qual eu congrego já há 2 anos e meio. Conheço o Maurício, né, o Maurício Souza, que foi quem fez o convite. Ele fez o convite, foi através dele. E eu tenho realmente esse ministério lá, com novos convertidos, né, que é um curso, né, que se chama Eu Decidi, em que as pessoas que estão chegando na igreja, elas, se elas quiserem, elas fazem esse curso e vão conhecer um pouquinho do Evangelho, conhecer um pouquinho da missão da igreja, de como a igreja funciona. É um curso bem simples, bem direto, mas muito bacana de fazer, as pessoas gostam muito de fazer, e é um trabalho que eu já fazia quando eu congregava numa outra igreja, e é um curso que me dá muito prazer, me traz muita
muita gratidão em fazer, em poder ensinar as pessoas que estão chegando. Que legal, bacana isso, muito bom. Legal. Doutor, o Maurício, ele é meu irmão, né? Ah, é? Ele que está nos ajudando aí a aprendermos a mexer com essas ferramentas e falou do seu trabalho. E aí a gente achou muito bacana, né? Conhecê-lo, o senhor participar um pouco e falar um pouco com as nossas as ovelhas lá da igreja, né? Com os irmãos em Cristo lá do santuário e outros que estejam conectados, porque nós sabemos que tem sido tempos difíceis, né? Tempos de angústia, tempos de instabilidade, o emocional das pessoas é diretamente abalado, né? E nós ficamos sabendo que que ainda no ano passado, no final do ano, o senhor começou a estudar sobre o coronavírus, ou teve contato. Como foi para o senhor? Como que o senhor soube do corona pela primeira vez? Como que foi isso? Na verdade, assim, a gente já tinha começado a ouvir falar dele pouco em dezembro, que foi realmente quando ele foi apresentado ao mundo, né? Final de novembro, começo de dezembro, quando começou na China, né? Mas, na verdade, assim, era uma coisa muito localizada. E eu lembro que a gente assistia só assim pelas mídias, pela televisão, né? A gente via como estava tomando força lá. Em janeiro, mais ou menos, ainda havia muita tranquilidade, porque ainda a doença estava muito localizada lá. E a partir do final de janeiro, começo de fevereiro, que ela começou a ir para os países mais próximos, né? E começou a migrar para a Europa, né? Chegando aqui para a gente oficialmente no finalzinho de fevereiro. Então, o primeiro caso data da 26 de fevereiro. Foi o primeiro caso aqui no Brasil. E aí começou, né, a ter esse aumento aqui progressivo, né? Mas foi uma coisa que, assim, a gente não... Quando a gente ouvia falar, a gente não imaginava que ia chegar aqui, assim, com essa força, né? A gente não acreditava. Tanto é que no começo não foi tratado como uma pandemia, foi tratada como uma epidemia, era uma coisa local, né? Na China. Mas devido à globalização, devido à maneira hoje como a gente se desloca pelo mundo, quer dizer, em um dia você consegue estar em continentes diferentes, então ficou muito fácil o vírus chegar aqui. Você vê que em pouco menos de 4, 5 meses o vírus correu praticamente o mundo inteiro, né? Em 5 meses, praticamente não há uma parte aí do globo que não tenha sido atingido. Poucas áreas não foram atingidas. Verdade. E como tem sido assim, a sua experiência, né? Com essa... O senhor atende diretamente no hospital? Como que está sendo a sua experiência como profissional da área da saúde, da linha de frente, né? Certo. Então, eu trabalho em um hospital, eu trabalho em 3 serviços públicos, né? E um desses serviços públicos é um pronto-socorro. É um hospital estadual, de portas fechadas, que vem pacientes referenciados de outros serviços, mas drena muito pacientes das UPAs e dos pronto-socorros que tem perto. Como eu sou cirurgião, eu não atendo diretamente os casos, mas assim, eu convivo no mesmo espaço no pronto-socorro com os clínicos que são quem está dando o primeiro atendimento a esses casos. Então a gente está vendo ali, a gente está conversando com os colegas, né? A gente tem acesso à UTI, então a gente sabe dos casos que estão lá. Nos outros 2 serviços, não é pronto atendimento, eram ambulatórios que acabaram fechando, né, porque eram consultas eletivas, e ficou aberto para o público que estiver passando mal, ele vai lá nesse ambulatório e a gente atende. Então lá eu tenho tido um contato um pouco mais direto com alguns pacientes, mas ainda, como ainda não é minha área de atuação, então ainda tem uma linha de frente ainda à minha frente, que são os clínicos, os profissionais que costumam atender esse tipo de caso. Mas nós estamos ali acompanhando, então a gente está vendo, está conversando, a gente está presenciando, está vendo as notícias, está estudando um pouco da doença para entender um pouco mais, né? Eu queria perguntar assim, o senhor acha que está longe ainda encontrar uma solução, uma vacina, um remédio mais eficaz para poder tranquilizar a população, para poder frear um pouco essa disseminação? Veja bem, hoje o melhor método ainda, né, para a gente evitar a contaminação ainda é o isolamento. Nós não temos vacina. A vacina é uma coisa que está sendo
muito estudada, né? Muita gente, muitos países estão avançando aí, procurando uma solução na vacina, mas normalmente, assim, historicamente, as vacinas elas demoram um pouco para a gente fabricar e para a gente poder usar, né? A fabricação às vezes não é nem tanto o problema, mas é que assim, a vacina você precisa fazer testes, porque elas podem dar muitos efeitos colaterais. Então a gente não pode fazer uma vacina em 4, 5 meses e sair aplicando na população. Então a vacina é algo que demanda em torno aí de 1 ano, 1 ano e meio, né? Salvo aí se acontecer alguma coisa, mas normalmente em torno de 1 ano. Então, antes disso, a gente não pode ficar contando com a vacina. Então, a gente não pode ficar esperando a vacina para tomarmos medidas ou para a gente fazer o que tem que ser feito. Então, a vacina é uma coisa que vai aparecer, vai acontecer, mas ela vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, a gente não vai poder ficar, a gente tem que tomar algumas medidas agora. Então, sim, em termos de tratamento hoje, nós temos, como prevenção, nós temos o isolamento, né? Que isso a gente pode conversar um pouquinho como eu penso o isolamento. E nós temos algumas drogas que vocês devem ter visto aí na mídia, né? Que estão sendo utilizadas, a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina, tem um outro antiparasitário que também está sendo utilizado. Mas, assim, são coisas experimentais. A gente não tem como dizer que realmente eles melhoram. Tem casos que têm melhorado. Então, assim, eu tenho visto relatos de vários amigos, vários profissionais de várias instituições que tem casos que apresentam melhora e tem casos que não apresentam. E como se usam muitas coisas ao mesmo tempo, então fica difícil você estabelecer o que é que está fazendo efeito, o que está acontecendo. Porque o correto para você saber se uma droga funciona é você fazer um controle, é você pegar um grupo de pessoas e não dar nada, e um grupo de pessoas você dá a droga. E aí você compara os dois ao longo do tempo. Esse é o trabalho perfeito, né? Para você acompanhar e ver qual o braço do estudo, qual o grupo, né? Melhorou, aí você vai saber que é a droga. Hoje não dá para a gente fazer isso por questões éticas também, porque não há tempo disponível para fazer isso. Então, está se usando tudo o que está aparecendo. Então, assim, os médicos estão meio perdidos, a comunidade científica está meio perdida nesse assunto, porque a gente não consegue dizer, olha, essa droga funciona em todos os casos ou na maioria dos casos, né? Então, está se tentando utilizar algumas medicações que parece ter um efeito positivo, mas não dá para a gente dizer com certeza que esse é o tratamento. Entendi. Tem uma pergunta aqui, doutor, da Luciane. Como médico cristão, qual a sua visão diante de tudo isso? Em que sentido que ela está perguntando, sim? Como médico cristão, qual a sua visão diante dessa pandemia, dessa situação? Eu entendo dessa forma. Olha, eu acho que assim, do ponto de vista médico, é uma coisa bem preocupante, né? O vírus já veio, já mostrou, né, qual a força dele, a gente tem visto isso ao longo do tempo, e agora chegou finalmente aí o nosso país, né, o nosso continente praticamente foi o último a ser acometido. Eu acho assim, é uma doença que causa muito medo, né? Causa muito, as pessoas têm medo. O medo faz parte, né, do ser humano. Nós temos esse sentimento e o medo, até certo ponto, é algo que nos ajuda no sentido de a gente não fazer bobagens, de a gente prestar atenção e pensar como agir. Mas eu tenho visto que a doença tem causado um medo exagerado, porque assim, quando você liga a televisão, você só vê notícias ruins, né? Basicamente é o que você vê. Outro dia no Instagram mesmo eu coloquei um dado que não se fala muito, que são os dados dos recuperados, dos casos recuperados, que são muitos, tanto no Brasil quanto no mundo, nós temos muitos casos recuperados. A gente dá muita ênfase ao óbito, aos casos novos, porque sim, são indicadores que são importantes do ponto de vista epidemiológico para a gente estudar a doença. Mas isso acaba causando muito, muito medo na população, né? Quem não está acostumado, e mesmo quem está, mesmo nós da comunidade médica, a gente acaba ficando com medo, a gente acaba temendo. Então, assim, nós somos humanos, então todos nós corremos o mesmo risco de pegar, não há... você não tem, vamos dizer que essa doença ela veio tirar 2 pilares que dão muita tranquilidade ao ser humano, que é a questão do teu sustento financeiro, ou seja, ela, né, virou a economia de cabeça para baixo, então você perdeu aquela segurança que você tinha pelo teu trabalho, muita gente perdendo trabalho, muita gente diminuindo a carga de trabalho,
e tendo que cortar despesas e tendo que fazer outras coisas para poder se manter. E ele mexeu também com a saúde, né? Então você perdeu um outro pilar que é a tua saúde. Quer dizer, quando o seu corpo é tocado de alguma forma, você se sente muito vulnerável. Então eu acho que a doença mostrou muita vulnerabilidade do ser humano. Quer dizer, como tudo pode mudar em um instante, né? Quer dizer, você num dia está muito bem e no outro dia, de repente, em pouco tempo, você perdeu o seu emprego, ou então você ficou doente e você não sabe como vai evoluir. Quer dizer, o maior desafio dessa doença é assim, você fica doente, mas você não sabe como vai ser a sua evolução. Isso gera um medo muito grande nas pessoas, né? De não saber como é que você vai se comportar. Será que eu vou ser aquela pessoa que vou ficar resfriada e tudo bem? Ou será que eu vou ser aquela pessoa que vou precisar ir para o hospital e vou precisar de um serviço avançado de cuidados? Então, tudo isso mexe muito com a cabeça de cristãos e não cristãos, né? Nós, como cristãos, a gente tem a nossa fé, né? A gente tem a nossa crença, a gente crê que Deus está conosco, que está nos amparando, que está nos ajudando e que, independente da circunstância, Ele está aqui conosco. Mas o medo faz parte do ser humano. Então, assim, nós termos medo, acho que não é errado a gente sentir medo, faz parte do nosso sentimento, né? Ela completou assim, qual o seu posicionamento? Pois existe um certo terrorismo. Você entende dessa forma? Foi isso que eu comecei a falar, né? Que assim, o pânico que existe em torno da doença acaba sendo muito grande por conta das notícias, porque assim, qualquer noticiário que você abre na televisão, no jornal, na internet, só fala disso, não se fala em outra coisa, né? O mundo parou para assistir o coronavírus. E isso leva a uma sensação muito ruim para as pessoas, né? E assim, por um lado, existe um lado de verdade, ou seja, é uma doença que você não pode ignorar, é uma doença assim, que você tem que ter os seus cuidados, você tem que fazer a sua parte, você não pode ser negligente com isso, né? Acho que Deus nos deu inteligência, Deus nos dotou de prudência, a Bíblia fala sobre a prudência, então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Mas a gente também não pode deixar o medo nos paralisar, né? A ponto de a gente ficar em pânico em casa. Então vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. A recomendação das autoridades é que a gente fique em casa, então vamos seguir, né, a recomendação das autoridades, mas vamos também ter o nosso momento de fé, vamos crer que Deus pode fazer. Outro dia desses mesmo eu estava lembrando do versículo, né, que estava lá em Gênesis, quando na questão da Sara duvidar, né, de que poderia ficar grávida, e o anjo falou para ela que estava lá, assim, por acaso a coisa é demasiadamente difícil para Deus? Então, assim, não há nada difícil para Deus. Deus, apesar desse caos que a gente está vivendo, Deus está acima disso. Deus tem essa situação sob o controle. Então, essa certeza, essa tranquilidade de que Deus não nos desassistiu, de que Deus não está longe assistindo a gente e deixando a gente aqui, o cristão convicto, ele precisa saber disso, que Deus está ao nosso lado, né? Que Deus está sofrendo conosco e passando essa jornada conosco. Amém. Nós temos duas perguntas mais ou menos parecidas. Uma, se o senhor acha que deve aumentar o isolamento, né? As medidas, porque a própria população relaxou um pouco na questão das medidas quanto ao isolamento. E perguntar, o Matheus está perguntando que no Sul está havendo a liberação do comércio e afrouxamento do isolamento. Quais os cuidados e prevenção ao sair? São duas perguntas correlatas, né? Na verdade, assim, para a gente afrouxar o isolamento, como eu falei, é a medida mais eficaz. É o que a gente tem para prevenir, ou seja, as pessoas ficarem distantes, longe, realmente faz com que o vírus não circule. É fato isso, o mundo comprova isso, países que fizeram isso, funcionou muito bem. Aí o que acontece? Na verdade, a gente tem que seguir alguns indicadores para a gente poder dizer como afrouxar esse isolamento. Então, os indicadores que a gente costuma seguir é número de óbitos e número de casos novos. Esse número de óbitos e número de casos novos ele tem que estar caindo há algum tempo para a gente poder afrouxar a quarentena. Então, assim, agora no momento que nós estamos subindo. Nós estamos num pico, né? Então, assim, por exemplo, afrouxar hoje a quarentena seria loucura, porque nós estamos numa ascensão, né? O governador deixou que talvez, né, no dia 10 pudesse afrouxar a quarentena aqui em São Paulo,
mas obviamente isso depende do andamento da doença. Se a doença não se comportar bem, a gente não vai poder fazer isso. Então, na verdade, a gente tem que acompanhar esses índices. Se esses índices começam a estabilizar, o número de novos casos diminui, o número de óbitos diminui, então você pode afrouxar o isolamento. Só que afrouxar o isolamento não é simplesmente vamos sair para a rua e vamos trabalhar. Isso aí tem uma maneira, tem um racional de você fazer. Então você faz diferente para cada estado, porque assim, como o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A pandemia aqui, ela tem características diferentes. Então, por exemplo, no Amazonas está se vivendo uma pandemia diferente do que está em Goiânia, por exemplo. Rio de Janeiro é diferente. São Paulo é diferente de outros estados, né? Então, o afrouxamento no Brasil como um todo precisa ser visto dessa forma. Então, que estado que pode fazer? Dentro do estado, que cidades podem ser feitas? Dentro de uma cidade, quais são os setores? Então, nós vamos começar por que setores? Quais são os primeiros setores? Depois que esses setores abrirem, vamos se observar uma semana, vamos ver como é que vai ficar. Aumentou? Não, volta para trás. Não, estabilizou? Podemos afrouxar para mais um outro setor. Então, assim, é uma coisa muito programada, é uma coisa que não é feita assim, de cabeça. Tem uma programação, tem uma lógica para você fazer que você vai acompanhando. Então, hoje, no momento, acho que não, pelo menos assim, em São Paulo, não é hora de você afrouxar. Você não tem segurança para fazer isso. Agora, quando afrouxar, respondendo a pergunta de quem fez, você tem que tomar alguns cuidados que vão ser falados. Então, por exemplo, quando afrouxarem em algum lugar, certamente vão falar, olha, você vai ter que usar máscara. Todo mundo tem que usar máscara. Vai ser obrigatório. Hoje, existe uma recomendação de você usar máscara, não uma obrigação. Não foi decretado que você obrigatoriamente tem que usar. Existe uma sugestão, use. Por quê? O uso da máscara, ela impede que você transmita e impede que o outro transmita. Então, quando você está usando a máscara, você está protegendo a pessoa que está ao seu lado, porque você não está transmitindo. Você está muito mais protegendo do que se protegendo, porque a máscara protege pouco você da contaminação. Porque se a contaminação chegar na sua máscara, a gente vê muitas pessoas colocando a mão na máscara de maneira repetida, né? Então você se contamina muito fácil. Então a máscara é mais para você evitar de você passar. Então quando você usa, você está protegendo a outra pessoa. Quando a outra pessoa usa, ela está protegendo a você. Então é uma questão de respeito de um com o outro. Então, obviamente, quando for feito esse afrouxamento, a máscara vai ser primordial, vai ser essencial. Todo mundo vai ter que usar. Vai ter que ser guardado o distanciamento. Então, já deram o exemplo. Por exemplo, se um restaurante abrir, ele vai ter que ter uma mesa distante 2 metros da outra. Ponto. A mesa não vai poder permitir que tenha 3 ou mais pessoas. As mesas vão ter que ser só em área aberta, não pode ser em área fechada. Então, assim, isso vai ser um processo muito lento. Vão demorar meses para isso acontecer. Então, afrouxar a quarentena hoje não significa vamos todo mundo para a rua semana que vem trabalhar como a gente fazia há 2 meses atrás. É uma coisa bem devagar, bem lento e que às vezes você vai ter que dar um passo para trás para poder avançar. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada dessa questão da quarentena, achar que vai todo mundo já tá liberado. Não, é uma coisa bem, bem programada e bem controlada, se é que vai ser possível fazer, que pode ser que de repente, olha, não dá, vamos ter que esperar mais 10 dias. E assim, muito importante que o senhor falou, no caso, o uso da máscara, né? A pessoa se protege, protege o outro, né? Esse é um momento que nós temos realmente que desenvolver, né, ou agir mais com solidariedade e empatia, né? Sem dúvida. O esforço é coletivo, né? Eu entendo assim que as pessoas têm que entender que o esforço é coletivo, é da minha parte, é da parte dela, é da parte dos governantes. E se nós não tivermos essa concepção, piora, né? Hoje em dia não dá para pensar só no seu problema, na sua situação. Nós temos que pensar no coletivo para termos uma solução que seja para o coletivo, né? Não terão soluções individuais, né, nessa questão. Não terão. Sem dúvida. Acho que assim, o que a gente tem mais visto agora é o exercício do coletivo, né? Porque, como eu falei, você colocar a máscara, é um sinal de respeito que você está tendo com o próximo. Você está protegendo ele. Então, quando outras pessoas estão usando a máscara ao seu lado, então nós estamos tendo um exercício de um respeito mútuo. Coisa que a gente não tem visto. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, eu acabo saindo porque eu vou para os hospitais e tal. E eu tenho visto muita gente na rua sem máscara. Então, quando eu vejo alguém sem máscara,
me causa um certo, vamos dizer, uma certa indignação de pensar, poxa, eu estou colocando a máscara, eu estou protegendo ele, mas ele não está tendo a mesma atitude comigo, porque ele não está ligando se ele for portador e estiver me passando. Então é uma questão que envolve a cultura de um povo, né? A gente vê que em outros países funciona muito bem, porque culturalmente o país tem uma questão de disciplina, de obediência. Então os países orientais, né, por exemplo, a própria China, o Japão, eles já usam máscaras de maneira rotineira, porque é uma questão de respeito, de disciplina que eles têm. E a gente vê aqui que isso não existe, né? O brasileiro, ele é um pouco resistente a seguir regras. Ele só segue regras quando há punição. Quando você tem uma punição, uma cobrança, e mesmo assim ainda a gente vê ainda muita gente não obedecendo, mas é uma questão de não pensar no outro, né? Então, passa realmente por isso. A gente tem visto, por um lado, assim, a pandemia ela tem mostrado um lado um pouco feio do ser humano, né? No sentido do egoísmo, né? Então, às vezes, principalmente algumas semanas atrás, você ia no mercado, você via muita gente pegando um monte de produtos que você não vai nem usar, você nem precisaria, porque não era o caso, né? Assim, naquela época tinha a história do papel higiênico, né? Todo mundo comprando papel higiênico, você fala uma coisa assim, infundada, né? Por que alguém levantou que precisaria comprar tanto disso? E aí você vê pessoas pegando álcool gel, levando 10 vidros de álcool gel. Então, assim, é não pensar no próximo, né? É achar que, assim, a pessoa está cuidando só de si, no máximo, aí da sua família, e não está olhando para o próximo, né? Então, de repente, é um exercício aí, né, de cidadania, de coletividade, né, de respeito ao próximo, né, que a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Aquilo que eu não quero para mim, não vou querer para o meu próximo, né? Onde eu trabalho, é um exercício mesmo de cumprir esse mandamento, né? Eu acho que essa situação de crise tão aguda, assim, está nos levando para essa sensibilidade, para aqueles que têm o coração aberto, de cumprir esses 2 mandamentos mesmo, né? Acho que é um tempo mesmo de conserto da humanidade. Espero que sim, né? Mesmo sem porque dúvida. tem muitas... onde eu trabalho, por um acaso, nós começamos a descobrir pessoas assintomáticas que estão lá no dia a dia conosco, a gente só faz revezamento lá, e as pessoas com um teste positivo assintomáticas. Então, se os cuidados não estivessem sendo tomados, né, elas são transmissoras. E sem podem dúvida. transmitir para alguém que tenha, se eu me corrija se eu estiver enganada, para alguém que tenha uma imunidade mais vulnerável e que a doença venha a se manifestar, né? O grande problema, inclusive, dessa doença é o fato das pessoas serem assintomáticas e serem transmissoras. Então, assim, o vírus ele é muito inteligente, né, se a gente pode dizer isso, porque ele infecta a pessoa. Numa boa parte das pessoas não causa doença ou causa uma doença muito leve. Então, isso de fato é verdade. Às vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso porque estão vendo tanta gente ficar doente e tanta gente morrer. Mas é porque, assim, é que muita gente está ficando infectada. Então, assim, quando você tem um número muito grande de infectados, você vai ter também um número proporcional maior de pessoas graves. Mas a maioria das pessoas realmente tem poucos sintomas ou nenhum sintomas. E essas pessoas acabam transmitindo para outras num ambiente que às vezes você não sabe quem tem qual problema de saúde. Então, de repente, a pessoa é hipertensa, a pessoa é diabética, a pessoa tem alguma outra doença, uma fragilidade, e aí você acaba passando. Então, por isso que é importante o uso das máscaras, porque, assim, eu posso ser um transmissor assintomático e não estou sabendo, né? Eu posso ter tido a doença e transmitir. Então, assim, se eu fiquei sem máscara por um tempo, eu posso ter feito isso. Quantas 1000 pessoas passaram na minha frente em uma semana? Então, o uso da máscara é importantíssimo nesse sentido, porque o pessoal que é assintomático, é isso que tem perpetuado a doença, e por isso que o isolamento é importante. Porque se você ficar em casa, mesmo que você seja um infectado, um portador assintomático, você não está transmitindo, você está dentro da sua casa, né? Esse é o racional da quarentena, de você ficar em casa. Porque, assim, quem está doente, obviamente, sabe que tem que ficar em casa. Isso é fácil, né? Eu estou doente, estou gripado. Vou ficar em casa, ótimo. Mas quem não está, esse é o foco. Então, a quarentena existe justamente isso, para pegar todo mundo que está em casa, todo mundo que poderia estar na rua, para ficar em casa, porque pode ser um potencial transmissor.
Tá certo. Agora, eu tenho uma pergunta. O senhor acha que nós vamos ter que mudar esses nossos hábitos de agora para frente? Vai ter um tempo que vai voltar na normalidade, né? Vamos dizer que eu acho que nunca mais vamos voltar ao normal, né? Mas o senhor acha que nós vamos ter que continuar usando máscara assim por muito tempo? Porque isso é uma questão mesmo que incomoda as pessoas, né? As Sim. pessoas não gostam, então elas usam a máscara, colocam na boca, tiram o nariz para fora, né, não usa a máscara direito, então tá usando a máscara, de repente tira, fica pondo a mão, aí acaba causando talvez até uma contaminação mais fácil, né? Porque põe a mão, tira a mão, aí passa para outro. Eu acho que isso também, né, é um problema. As pessoas, assim, elas não estão acostumadas, né? É uma coisa muito nova você usar máscaras, né? Nós médicos, eu sou cirurgião, então assim, eu estou habituado a colocar uma máscara e não encostar na máscara por muitas horas, né? Porque a gente está operando, a gente não pode encostar. Mas o que eu vejo mais, assim, é as pessoas ou usando a máscara incorretamente, né? Coloca só na boca e não cobre o nariz, ou às vezes coloca e quando vai falar, puxa, né, para falar, porque não consegue falar com a máscara, tem a impressão que a voz não está saindo pela máscara. E a gente contamina muito, as pessoas colocam muitas vezes a mão na máscara. E esse é o maior erro. A maior contaminação é essa, porque assim, se por acaso a tua máscara, alguém conversou com você e por acaso algumas gotículas da pessoa que falou grudou na sua máscara, você pôs a mão lá, você contaminou a sua mão. Então acabou, você está com a mão contaminada, você está contaminando todos os lugares que você está pondo a mão. Por isso que também fala para a gente lavar a mão com frequência, principalmente quando encosta na máscara, né? Então você pode até encostar, encostei sem querer, mas imediatamente ou você lava a mão ou você usa o álcool gel para você poder limpar. Agora, assim, respondendo a tua pergunta com relação de como vai ser, eu acho que isso vai mudar de uma maneira assim significativa e permanente a maneira como a gente nos relaciona, em tudo. Então, a maneira como a gente se cumprimenta, a maneira como a gente fica junto, como vão ser questões, por exemplo, de teatros, cinemas, shows, jogos de futebol, encontros, a própria igreja. Hoje eu não enxergo, assim, depois que passar esse pico da pandemia, que vai ser, que a gente acredita em 2 meses, mais ou menos, a gente entra numa descendente, e aí realmente o relaxamento da quarentena já vai estar mais acentuado, mas eu vejo alguns problemas, por exemplo, nas reuniões de igreja, principalmente igrejas muito grandes, que tem um público muito grande, como é que a gente vai sentar um do lado do outro do jeito que a gente sentava, né? Então, assim, acho que por muitos meses vai ter um grande controle e uma grande restrição. Então, nós vamos ter que usar máscaras por algum tempo, nós vamos ter que manter uma distância segura das pessoas, nós vamos ter que evitar o contato, vai ter que haver controle da lotação dos lugares, então, em restaurantes, em cinemas, tudo isso vai ser muito controlado. Por quê? Porque depois que passar o pico da pandemia, o que acontece? O vírus ele continua circulando, ele não vai embora, né? As pessoas às vezes têm a ideia de que acabou, vamos lá, em junho, julho já desceu, acabou, os números estão bem baixos, as pessoas têm a impressão que o vírus vai embora, né? E que não vai estar mais circulando. Não é verdade, né? Esse vírus ele vai circular aí por 1 ou 2 anos entre nós, principalmente por quê? Porque as pessoas não têm imunidade ainda, né? Estão adquirindo, as pessoas estão ficando doentes e estão adquirindo a imunidade, e porque não tem vacina. Então, daqui 1 ano mais ou menos, quando a gente tiver vacina, começar a vacinar as pessoas e uma boa parte da população tiver pego a doença, então aí nós vamos ter uma circulação muito menor do vírus, porque o vírus não vai ter mais com quem contaminar, porque se ele passar uma pessoa, a pessoa está imune, o vírus é destruído, acabou, ele morre ali. Então aí sim a gente tem a diminuição da circulação. Então nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus circulando entre nós por muito tempo. Então, quando acabar a pandemia, vamos lá, por em outubro, por exemplo, já vai estar uma normalidade um pouco mais próxima do que a gente conhecia. Pessoas vão continuar a ficar doentes, pessoas a maioria vai ficar bem, algumas vão precisar de auxílio, algumas vão precisar de suporte avançado de vida. Claro que aí o sistema de saúde vai estar menos sobrecarregado, então a possibilidade de você conseguir um atendimento correto é muito maior do que hoje, né? Hoje o sistema está sob pressão, motivo pelo qual a gente mantém a quarentena, mas vai continuar acontecendo, né? E como acontece hoje com a gripe, né? Um dado que as pessoas não sabem muito da gripe comum, que é a influenza, ela em torno de um período de 12 meses, 1 ano,
ela mata cerca de 600, 650 mil pessoas no mundo. Então, se a gente imaginar que 600 mil pessoas morrem em decorrência de gripe comum, e a gente não fica sabendo, ninguém fica sabendo, né? Provavelmente você não deve ter ouvido a última pessoa que morreu de gripe, né? Então, assim, isso acontece. O vírus da influenza, todo ano a gente toma vacina, o vírus da influenza, ele circula entre nós e ele tem o seu potencial de letalidade. Então, esse novo vírus é um vírus também que vai circular daqui a alguns anos. Nós vamos ter vacina e nós vamos tomar vacina para a influenza, para a gripe comum, e vai estar incorporada a vacina para o corona. Ele vai fazer parte, é mais uma doença que a gente vai ter que administrar. Nós tínhamos uma pergunta que quem já contraiu a doença se pode ter novamente. Pelo que o senhor falou, não, né? Cria imunidade. Então, existe alguma dúvida aí na comunidade médica com relação a isso? Acredita-se o quê? Que uma vez que você tenha pegado a doença, você adquire imunidade logo no começo que você tem a doença, você tem anticorpos que a gente chama que são os anticorpos IgM, que são os de fase aguda, e depois vem os IgG, que são os anticorpos de fase permanente. São esses que conferem a imunidade. Então, assim, teoricamente, se você pegou a doença e você adquiriu imunidade, você está seguro. Você não deveria contrair novamente. Quando que você vai contrair novamente essa doença? Quando o vírus mudar. Então, o grande trunfo do vírus, qual é? É a mutação. Então, de um ano para o outro, ele se modifica. Então, ele muda alguns códigos genéticos dele. E aí, quando ele entra em contato de novo com o corpo, se ele for muito diferente daquele vírus que o corpo entrou em contato há um tempo atrás, o corpo não reconhece como estranho e não consegue fazer uma defesa eficaz. Esse vírus que hoje circula entre nós, ele é um pouco diferente do vírus que começou na China. Então, eles têm algumas diferenças, são poucas diferenças, porque não deu muito tempo, né? São poucos meses entre a China e aqui. Então, ele tem algumas diferenças, mas são pequenas, mas causam a mesma doença. Mas, no ano que vem, quando o vírus já tiver circulado e muita gente já pegou e já se curou, provavelmente ele vai mudar. Ele vai mudar o código genético dele, e aí é por isso que a vacina vai sendo alternada, né? Todo ano ela vai sendo mudada. Então, a vacina da gripe a gente toma todo ano, por quê? Porque todo ano é uma cepa, é um tipo diferente de vírus. Então, eles vão adaptando a vacina para a nova mudança. Então, com o coronavírus vai ser a mesma coisa. Mas, assim, teoricamente, você adquire imunidade. Tem alguns casos de reinfecção, mas não se conseguiu provar. Então, ainda não se conseguiu dizer, olha, se você pegou, você tem chance de pegar de novo. Não deu para dizer isso. Então, hoje, o consenso que se tem é de que uma vez que você tenha tido a doença, no momento, você está seguro, você está protegido. Daqui um tempo, daqui um período, provavelmente o vírus ele se modificará, e aí a gente vai ter que tomar uma outra vacina para poder controlar esse novo vírus aí. Entendi. O senhor falou sobre os picos, né? E nós temos uma pergunta, assim, até da pastora Magnólia. Previa-se o pico em março, depois previa-se em abril, agora a previsão é em maio. O que aconteceu que não houve, então, esses picos previstos? E como que está a situação agora para maio? Realmente é o mês do pico? Enfim, um entendimento a respeito disso e dessas previsões, né? Assim, as doenças virais, elas têm um comportamento muito semelhante. Então, assim, quando você olha a curva de disseminação da doença viral, vocês já devem ter visto aí na televisão, né? Parece uma curva, quando está no gráfico, parece um sino, né? Ela sobe, fica redondinha em cima, tem um platôzinho e desce, em formato de sino. Todas as doenças virais, mais ou menos, guardam, as infecciosas, né? Desse tipo, assim, respiratória, guardam o mesmo padrão. Em todos os países, o padrão foi muito parecido. Então, normalmente, a pandemia, a epidemia em cada país, dura em torno de 3 meses. Entre o começo dela, o pico, e ela declinar, 3 meses. Um pouco mais, um pouco menos. Então, você pode pôr um pouco mais de tempo antes e depois, 3 meses e meio, 4 meses. É mais ou menos o previsto. Então, nós começamos no finalzinho de fevereiro, né? 26 de fevereiro, praticamente março. Então, nós temos março, abril, agora final de abril, começo de maio, nós estamos chegando, estamos subindo, aí nós vamos ficar um platô e começa a descer. O que vai definir se essa curva vai ser mais lenta, vai ser mais íngreme? Vai ser a saúde da população, o sistema de saúde robusto ou não, se o sistema de saúde consegue absorver ou não, e a questão do isolamento. Então a gente vê que nas últimas 2 semanas,
o pessoal realmente afrouxou o isolamento. Vi muita gente na rua. Então, isso vai ter um impacto no número de casos. Então, esses casos estão acontecendo agora. Então, assim, eles vão promovendo o pico, eles vão avançando o pico conforme o andamento da epidemia. Não dá para a gente dizer com precisão, olha, vai ser ali ou aqui. Porque depende de como nós vamos reagir ao vírus. Porque uma coisa é, por exemplo, a Itália, que o vírus estava lá, e é um país que tem uma densidade muito grande, populacional muito grande, é um país pequeno, tem uma densidade grande, tem uma população muito idosa, né? E eles estavam no clima frio, que propicia o avanço da doença. A gente vê que aqui no Brasil, o Brasil é um país muito grande, um país que tem uma densidade populacional diferente em diversos estados. Então a gente não consegue prever com muita exatidão como é que ele vai se comportar no Brasil como um todo. Por quê? Uma coisa é a epidemia dentro de São Paulo, outra coisa é a epidemia em Natal, por exemplo, né? Então, tem as questões geográficas, então tem a questão de clima, a questão de densidade, tem a questão da saúde, da infraestrutura de saúde, que é diferente em cada estado. Então, em São Paulo existe uma estrutura boa, apesar de ser deficiente, boa, mas muito diferente, por exemplo, de Manaus. Então, assim, e aí associado aí tem a questão da quarentena, quer dizer, se a pessoa guarda ou não a quarentena. Como nós não guardamos aqui em São Paulo, por exemplo, a cobrança vai vir agora na primeira semana de maio. Nós vamos ter uma elevação de casos agora em maio. Já está começando, né? Já há uns 2, 3 dias a gente já teve mais casos que os habituais. Por quê? Fruto do afrouxamento que teve de uma semana para trás, porque a conta é mais ou menos essa. Todo mundo que contaminar hoje, mais ou menos 5, 7 dias em média, começa a desenvolver a doença, mais uns 5 dias, quem for evoluir mal vai ficar ruim, então vai dar uns 10 dias. Então, mais ou menos de uma semana a 10 dias para trás está impactando agora. E a gente continua vendo gente na rua, né? Hoje mesmo a gente viu aqui na Avenida Paulista pessoas lá fazendo passeatas, pessoas juntas, pessoas fazendo um joguinho assim em cima da calçada para desdenhar, né, da quarentena. Isso vai ter um preço, porque assim está sendo transmitido. Certamente o vírus está circulando ali, essas pessoas vão ficar doentes e ela tem um alto poder de transmissão. Então cada pessoa que pega, você pode contaminar 3 até 4 pessoas, né? É um vírus que transmite fácil. Não é um vírus que transmite tão fácil como, por exemplo, o sarampo. O sarampo, ele contamina 10, 12 pessoas. Uma pessoa contamina 12 pessoas. Esse vírus contamina 4, mas contamina bastante. Então, você imagina que cada pessoa que contrai contamina 4, como é que fica essa curva, né? É uma curva exponencial, né? Logaritmo. Então, a coisa vai subindo muito rápido. Por isso que tem essa ascensão. Na hora que pega, essa ascensão é muito rápida. Por isso que a quarentena, nesse momento, tem um impacto positivo. É o que a gente consegue fazer de melhor nesse momento, realmente, é ficar em casa. Doutora, a gente tem várias perguntas aqui. Até eu queria ver se é possível combinar. Se cair, se der o tempo do Instagram, a gente pode voltar a chamar? Pode. Mais um pouquinho? Pode. Porque uma pergunta, eu acho que, né, é interessante, porque é uma dúvida que as pessoas têm. A pessoa conhece alguém que nunca saiu de casa e morreu pelo Covid. Então ela está perguntando por quê? Se ela cumpriu a quarentena, ficou em casa direitinho. Então, aí precisa ver se essa pessoa ela não entrou em contato com alguém de alguma forma. Então, assim, uma pessoa em casa sozinha, dificilmente ela fica em casa sozinha, né? Assim, ou ela tem alguém que sai. Então, por exemplo, aqui em casa nós somos em 4. Quem está saindo sou eu, porque eu já saio por conta de ir no hospital. Então, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou onde preciso e venho para casa. Então, eu sou uma pessoa que posso transmitir para todos aqui em casa. Então, eles estão tudo em casa aqui protegido. Eles não colocaram nariz para fora aqui em casa. Mas eu estou sempre entrando e saindo. Então, assim, o meu receio é sempre de eu poder trazer. Da mesma forma, uma pessoa que fica em casa, alguém tem que levar uma comida, ele tem que sair para comprar uma comida. Em algum momento, isso vai se furar, vai furar esse esquema em algum momento, né? Às vezes ele pode receber um pacote, a gente sabe que o vírus sobrevive nas superfícies, né? Tanto que é recomendável, quando você vai no mercado, você vem, aí você tem que higienizar todos os pacotes, todos os embrulhos. Então, assim, de repente, o embrulho que ele trouxe, que ele recebeu de alguém, veio contaminado com o vírus e ele foi contaminado. Então, assim, não é a situação mais frequente, mas pode acontecer. Por isso que o vírus, ele é um vírus, assim, eu digo inteligente, porque assim, ele cumpre muito bem o papel para o qual ele existe, que é contaminar.
Então ele tem um alto poder de contaminação e não é só entre pessoas, né? Ele contamina superfícies, né? Ele contamina roupas. Então tudo isso o vírus ele pode sobreviver várias horas até dias em alguns materiais. E se a pessoa entrar em contato, dependendo do estado imunológico que ela está, da carga viral que ela entrou em contato, ela pode desenvolver a doença. Isso explica às vezes essas situações de pessoas que estão em casa e ficaram doentes. Entendi. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que eu ouvi dizer que muitas pessoas não sabem. É verdade que através das fezes, urina, pode se transmitir também por alguns dias a mais? Então, até hoje não se conseguiu provar esse tipo de contaminação. É claro que também é um tipo de via que, por enquanto, não tem muito interesse do ponto de vista epidemiológico, os cientistas, os pesquisadores ficarem estudando, né? Então, assim, tecnicamente, não existe. Tanto nas fezes, na urina, pode até existir o vírus, mas não com o potencial de transmitir, né? Então, hoje, o que se tem é que esse tipo de via não causa problema. A via de transmissão, realmente, são as vias aéreas superiores. Então, é a saliva, são as gotículas, o espirro, é por aí que tem a transmissão. Por outras maneiras, a urina, a fezes, através da relação sexual, né? Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Teoricamente, não existe. Não dá para se provar. Ninguém vai fazer um estudo disso agora, né? Talvez em algum tempo mais para frente, talvez se faça, quando a doença estiver controlada, pode-se fazer um estudo desse tipo. Mas hoje ela não tem importância clínica, porque a via de transmissão maior que preocupa é a via que a gente conhece, que é pela boca mesmo, né? Uma pessoa diz assim, ainda sobre o pico, né? Com a chegada do inverno, essa curva quase chegando no platô junto com o inverno, demorar a começar a cair? Esse é um grande medo nosso, porque assim, até o momento, a gente teve a vantagem do clima a nosso favor, né? Assim, nós temos vivido dias quentes, né? Desde que ela chegou, a gente tem vivido dias quentes. Isso é ruim para o vírus. O vírus ele não se reproduz bem em ambientes quentes, né? Ele tem dificuldade e a transmissão também fica dificultada, né? Porque no calor a gente mantém realmente mais a distância, a gente vai em lugares mais arejados e tal. Então isso nos ajudou. Então o ideal era que a gente desse conta dessa doença antes de chegar o inverno, antes de chegar julho, que é o pico do nosso inverno, né? Porque o que acontece? No inverno, além do vírus ter a vantagem do frio, ele vai se transmitir mais, porque ele sobrevive melhor no frio, as pessoas ficam mais juntas, né? Ficam mais próximas, as pessoas ficam mais vulneráveis, né? O frio, ele dificulta as nossas defesas naturais, né? Que a gente tem. Além disso, a gente vai ter o quê? As doenças próprias do inverno. Qual que é a doença própria do inverno que a gente sempre tem? A gripe comum. Então nós vamos ter a coexistência do vírus corona, nós vamos ter coexistência da influenza B, que é a gripe comum, e do H1N1, que também foi um vilão lá, alguns anos atrás, também deu dor de cabeça pra gente. E aí vai complicar um pouco a coisa, né? Porque em julho nós vamos ter pessoas doentes, e aí a gente não vai saber quem é quem. Hoje, quem está ficando doente, a gente aposta bastante que seja Covid. Mas em julho a gente já não vai poder dizer, porque as pessoas vão estar doentes às vezes de gripe, de H1N1, de gripe comum. E aí a pessoa, inclusive, quem tem H1N1 e que tem gripe, também pode pegar o corona junto, que seria um desastre, né? A pessoa pegar os dois vírus ao mesmo tempo. Mas a possibilidade existe. Então, assim, o ideal realmente é que a gente passasse maio e junho, em junho começasse a decrescer para a gente ter ela mais controlada e em julho a gente ficar na descendente em julho. Entendi. Doutor, uma pessoa diz que o seu colega de trabalho teve a Covid, que não está curado e voltou a trabalhar porque o médico deu alta. Agora, ela não diz, se pudesse até complementar a pergunta, se passou os 14 dias, né? Sim, o importante é isso. Fica difícil responder assim, né? Tem que... Na verdade, assim, você tem que esperar os 14 dias. Qualquer pessoa que tiver síndrome gripal, começou com gripe, mesmo que você não vá procurar o médico, você tem que guardar 14 dias de isolamento, tá? Ou se você entrou em contato com alguém que estava, certamente que você sabe que está positivo, e você entrou em contato, você tem que se observar por 14 dias, porque é o tempo máximo de incubação. Normalmente é bem menos que isso. Normalmente a doença infecta, por volta de 5, 7 dias ela começa a manifestar. Mas o período de 14 dias é um período de segurança, um período de segurança epidemiológica que a gente fala.
para a gente poder liberar a pessoa. Então, assim, se passaram os 14 dias, tudo bem, ela pode voltar a trabalhar, porque daí ela já não está transmitindo mais. Mas antes de 14, realmente é perigoso. E essa pessoa que desenvolveu a doença, desenvolveu a imunidade, ela tem como ser vetor? Uma pergunta assim, os imunes podem ser vetores? Não, os imunes, Não. na verdade, estão imunes, eles destruíram o vírus não está mais circulando. Então, assim, até se questionou muito a respeito disso, né? Porque os pesquisadores, é uma doença nova. Então, assim, realmente a comunidade científica está se desdobrando para entender a doença e até se questionou a respeito disso, se as pessoas que estavam curadas, se o vírus permanecia. Então, a ideia é que, assim, o vírus ainda permanece um tempo com a pessoa curada, mas são partículas virais, não é o vírus inteiro, são partículas virais que não têm a capacidade de infectar. Então, pelo menos até hoje, no que se sabe, a pessoa que teve e ficou curada, ela não transmite, motivo pelo qual você libera ela para trabalhar. Uma outra pergunta que a gente ouve muito isso também, eu achei interessante. Ela pergunta assim, os números de óbitos são exatos, ou a palavra melhor ser, são reais, ou são exagerados? Outras mortes estão sendo computadas como mortes por Covid, perdão. O Brasil tem um grande problema do ponto de vista estatístico, né? Os números no Brasil realmente não são confiáveis, né? Não só agora, mas quem estuda e lê trabalhos científicos, às vezes a gente fica realmente preocupado com as fontes, né? Onde foram obtidas e com a atualização desses dados. Hoje, com certeza, o número de infectados que nós temos e o número de óbitos estão subnotificados, ou seja, hoje é muito mais do que está aparecendo, principalmente os infectados, né? Porque os infectados, existe aquela categoria que a gente comentou dos infectados que não têm doença, que são assintomáticos, mas são infectados e são transmissores. Esses deveriam ser contabilizados nos infectados. Quais são os que estão contabilizados? Só os que estão doentes. Só as pessoas que estão ficando doentes, estão sendo testadas, estão dando positivo, estão entrando nesse número. Mas tem um monte de gente que está infectada, que está pouquinho doente ou nada doente e que é infectado. Então esse número de infectados é muito maior. Por que a gente não tem esse número? Porque a gente não testa. Nós não estamos testando massivamente como em muitos países. Em alguns países, Singapura, Coreia, eles testaram muito a população. Então eles têm um número muito acurado, muito representativo. Nós não. Então o número de infectados que hoje nós temos, que está em torno de 91 mil, o último número, ele é bem maior do que isso. O número de óbitos, ele é um pouco melhor do que o número de infectados, porque o óbito é um evento que você vai lá e comprova, e você faz o exame, e aí você sabe do que morreu. Claro, tem questões que foram ventiladas aí durante as semanas, de que o governador tinha pedido para colocar todo mundo que morresse de causa desconhecida, você colocar como Covid-19. Então pode ter acontecido isso, mas isso já está sendo corrigido, isso inclusive tem uma implicação ética para o médico, né? Isso, se o médico fizer esse tipo de atestado sem saber realmente, ele corre um perigo aí no sentido ético e até civil de ser processado. Então isso já está sendo corrigido. O problema é que assim, nós temos exames ainda represados. Então, às vezes, por exemplo, teve um dia aí que teve 400 óbitos num dia. Não foi aquele dia que morreram 400 pessoas. Na verdade, naquele dia morreram 200 e poucas pessoas e o resto foram de exames que acabaram chegando naquele dia com resultados positivos que morreram em outros dias. O que é um absurdo, na verdade, né? A gente deveria ter exames prontos em tempo bem rápido, né? O exame fica pronto rapidamente, fica pronto em 24, 48 horas o teste de PCR. Por que está se demorando semanas? Aí é infraestrutura, investimento na saúde, investimento em recursos humanos, em treinamento, tudo isso que a gente fala que no Brasil realmente deixa a desejar. Então, são números que a gente tem que observar com certa crítica. Mas, infelizmente, o número é maior do que parece ser. Do que hoje a gente tem documentado oficialmente, os números são maiores mesmo. Inclusive de óbitos, a senhora acredita? Inclusive de óbitos. Eu acho que o óbito ele está menos estimado do que erroneamente estimado, menos do que os infectados. Os infectados, sem dúvida, aquele número de 90 mil é muito maior, né? Os pesquisadores dizem que você pode multiplicar por 10 vezes, né? Então seriam 900 mil pessoas infectadas, né?
O que prova que a doença, na maior parte das vezes, é assintomática ou pouco sintomática, porque onde estão esses 700, 800 mil que não estão nesse número? Estão nas suas casas, estão se tratando, ou foram em postos de saúde e foram mandados para casa, mas não são graves, né? Esses são os que são, esses 91 são casos que procuraram o hospital, que precisaram de ajuda de alguma forma e foram embora. Alguns foram embora, outros ficaram internados. Mas é um número realmente expressivo, é bem maior do que a gente imagina. Óbitos nem tanto, eles devem estar errados, mas nem tanto. Entendi. Tem uma pergunta que talvez seja uma confusão com a vacina da gripe agora, não sei dizer. Se é verdade que tem uma vacina que vai começar a ser aplicada no mês que vem. Eu acho que é da H1N1, né? Pode ser uma confusão da pessoa. A vacina que está sendo aplicada agora, que já começou algumas semanas atrás, é a vacina da gripe comum com H1N1. Está conjugada numa vacina só. E foi feito um programa de escalonamento de acordo com o grau de exposição, né? Então, primeiro foram os profissionais de saúde, os idosos, depois os policiais militares, os professores, e agora vai chegar na população comum. Mas essa vacina é a da gripe comum e da H1N1 que todo ano a gente toma. Não é essa vacina de coronavírus. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para as mães que têm filhos pequenos, né? Porque como falam, né, que as crianças são mais difíceis de pegar, muitas mães já estão relaxando com seus filhos, deixando criança brincar com outras crianças e tal. O que você fala a respeito disso? Então, as crianças, realmente, os pacientes mais jovens, não só crianças, parecem que quando entram em contato com a doença, manifestam muito pouco, né? Eles são os potenciais transmissores assintomáticos, né? Então, mas não é por conta disso que a gente não tem que tomar cuidado, porque assim, a gente tem casos notificados de crianças, bebês, crianças de 2 anos, 10 anos, 12 anos, então assim, realmente ela acontece. Claro, numa proporção muito menor do que nos grupos etários maiores, né? Mas assim, você não pode realmente falar, não. Tanto é verdade que assim, as escolas, por que elas foram deixadas, né? Elas logo foram bloqueadas e vão ser provavelmente as últimas a retornar. Porque assim, as crianças, apesar de de não terem esse comportamento, elas atuam como transmissores, né? Então assim, imagina um monte de criança, todas positivas, andando para lá e para cá, né? Indo fazer as coisas, então elas vão passando para outras pessoas, né? Mas mesmo assim elas podem ficar doentes. Então a gente tem casos de crianças doentes. Então assim, o cuidado que você tem hoje com você é o cuidado que você tem que ter com a criança. O que você não faz, a criança também não pode fazer. Até mesmo o uso de máscara, se porventura precisar sair qualquer coisa, a criança também tem que usar máscara e tal. Sim. Às vezes eu vejo algumas coisas assim que eu não consigo entender. Então às vezes eu vejo famílias andando. Uma pessoa da família está com máscara e os outros 2 não. Não tem sentido isso, na verdade, porque assim, a pessoa que está usando a máscara, ela está evitando de passar para as pessoas, mas as outras 2 estão transmitindo e estão podendo se contaminar. Todo mundo tem que usar máscara. Então assim, todo mundo, é criança e adulto, precisou sair de casa, precisa pôr a máscara. Essa é a recomendação. Aliás, essa é uma recomendação que deveria ter sido feita desde o início. Se a gente tivesse feito desde o início, a gente teria evitado o problema. É que naquela época não se tinha ainda a ideia de que a máscara seria tão efetiva na transmissão. Isso é uma coisa que se descobriu com o passar do tempo. Entendi. Doutora, a gente tem uma pergunta que eu acho que é uma questão para muitas pessoas, né? As pessoas continuam tendo problemas, as pessoas têm necessidade de cirurgias que estavam programadas, resultados de exames que vão implicar em cirurgias, as pessoas tinham suas comorbidades para consultas rotineiras, sistemáticas, ou tem um mal-estar, um pico hipertensivo, ia para o PS, enfim, todo o esforço da saúde está em cima de tratar as pessoas do coronavírus, recepcionar essas pessoas, tratar dos que evoluem para uma situação mais aguda, com necessidade do suporte de UTI. Como fica essa questão das cirurgias eletivas? Do que é eletivo? Qual é a previsão do serviço médico voltar a olhar um pouco para isso, marcar essas cirurgias eletivas? Essa é a pergunta da pessoa. Essa é uma coisa que tem se discutido, porque realmente a gente congelou
todos os tipos de cirurgias eletivas. Os atendimentos de consultas eletivas também foram, né, congelados, então ficou só a parte de urgência, né? Os casos de câncer, que ainda estão em andamento, então que precisam de cirurgia